Vou compartilhar a minha tela, porque aí vocês conseguem ver a minha setinha quando eu estiver apontando, sabe? Já está gravando, professor. Sim, ótimo. Vocês conseguem ver direitinho? Sim, perfeito. Ótimo. Então, boa noite a todos. Nós iniciamos mais um encontro do Grupo de Estudos em Animais Selvagens, né? Hoje, partilhando conhecimento com vocês sobre a medicina de répteis em geral. Então, nós vamos ser um projeto, o GE Azul foi um projeto de extensão, né, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, a Faculdade Veterinária. Então, nós inicio essa apresentação com uma foto relativamente rara, que é de um quelônio de vida livre, um jabuti, fotografado na Chapada dos Veadeiros, em que demonstra, ao contrário do que muitos alegam, é que demonstra que mesmo nos dias atuais, quando os ambientes estão equilibrados, né, também os jabutis conseguem ter uma vida saudável. Você vê, é raro ver um jabuti com um casco tão uniforme, tão perfeito, tão brilhante, com as placas, os escudos queratinizados muito bem distribuídos, sem formações piramidais, sem cicatrizes, sem danos, sem deformidades. Então, um animal de vida livre, um exemplar, que nos dá o parâmetro do que é um indivíduo quelônio, né, do gênero Chelonoides, né, num estado, vamos dizer assim, aparentemente saudável. Bom, ao se falar da medicina de répteis, é preciso só relembrar que nós temos, dentro da classe reptília, subclasses, como Arcosauromorpha, que inclui a ordem Crocodilia, que dentre elas nós encontramos os crocodilos, os caimãs, os jacarés, de forma geral, exemplo, o jacaré de papo amarelo, o jacaré do Pantanal, e também os gaviais, que têm uma dentição própria, especialmente para a captura de peixes. Esses animais podem exercer hibernação, né, como nos períodos secos, como está acontecendo agora. Então, os colegas que têm trabalhado no Pantanal ao longo dessas queimadas, né, eles podem encontrar animais atingidos pelo fogo, mas também o caso ainda se torna mais complexo quando esses animais estão em hibernação, e nesses casos, o animal ser mexido, ser movido, ser acordado, ser manipulado, pode gerar processos, estresses que de acordo com certos relatos, podem, inclusive, levar o animal a óbito. Então, o manejo de vida selvagem não é algo simples, né? É preciso conhecer, portanto, a biologia desses animais. Então, ainda dentro dessa classe, nós temos a subclasse Leptosauromorpha, e aí inclui a ordem Ricocefália, que é representada por um gênero, Sphenodon, que é o tuatara, um animal que não existe no Brasil, é da região australiana. Eu falo em região australiana dentro da perspectiva de Wallace, um autor que divide as regiões biogeográficas em 6 regiões, a australiana, incluindo ali a região de Nova Zelândia e aquelas ilhas adjacentes, no qual o tuatara é endêmico. Temos a ordem Squamata, que essa sim tem representantes no território nacional. E dentro dessa subordem, essa ordem Squamata, nós temos a subordem Sauria, que inclui os lagartos de forma geral, os iguanas, e animais que normalmente possuem 4 membros, ou seja, membros posteriores e anteriores, possuem pálpebra móvel, corpo recoberto de escamas, que é característica do réptil, mas não necessariamente 4 membros. Ele pode ter, inclusive, uma pata vestigial e ser um lagarto, né?
A outra subordem, que é a Amphisbaenia, que inclui que inclui animais de hábitos subfossoriais que exercem o arejamento do solo e que possuem ocelos e não olhos propriamente ditos, né? O corpo naturalmente recoberto de escamas, como todo réptil, e conforme ali um crânio bastante fortificado para poder, então, ir perfurando os túneis na Terra. E a subordem serpentes, ou ofídea, que inclui todas as serpentes em geral. E a classe Anapsida, a infraordem Anapsida, que inclui a ordem Testudinata, que se subdivide nas subordens Pleurodira e Criptodira. Isso é muito importante conhecer, os Pleurodiras e Criptodiras, né? Porque os Pleurodiras, eles recolhem a cabeça lateralmente, e os Criptodiras, crânio-caudalmente. Então, por exemplo, um jabuti, quando recolhe a cabeça, ele recolhe crânio caudalmente. Um cágado, a boa parte deles, quando recolhe a cabeça lateralmente, ele é assim classificado em outras. E as tartarugas marinhas, são a maior parte criptodira, mas elas praticamente não recolhem a cabeça, não tem essa movimentação, né? Isso é importante, principalmente nos procedimentos radiográficos, quando você observa, por exemplo, as vértebras cervicais no interior da cavidade celomática em forma de S, que é a forma com que ele recolhe a cabeça e as vértebras cervicais. Então, isso é naturalmente normal e permite uma avaliação radiográfica bem precisa, e entre outras possibilidades que o conhecimento lhe dá, né? Bom, no Brasil, nós temos uma única espécie de jabuti. Essa é o único gênero de jabuti. Existem inúmeros gêneros de cágados, mas um único gênero de jabuti. E esse único gênero, no passado, era chamado de Geo, de terra, né? G-H-E-O, Geoquelone, quelone de quelone, carbonária. E esse geoquelone, que vocês vão ver em muitos livros, mudou para quelonoides. Então, nós temos o quelonoides carbonária e o quelonoides denticulata. Professor, é tudo igual. Ah, não, um tem uma cor assim assado. Importante vocês observarem o par de placas pré-frontais, né? No caso do denticulata, nós temos um par de placas pré-frontais bem, vamos dizer, robusto, grande, expressivo, entre os olhos, que é a característica que define de fato o denticulata. Enquanto você observa o carbonária, ele tem dois pequenos pares de placas pré-frontais que são comparativamente muito menores do que no caso do denticulata. É fato que essas carapaças, elas podem variar em cor, e é fato que frequentemente o denticulata tem as patas mais amareladas, mas o carbonária também pode ter diversas variações de cor nessas escamas, de placas que variam de um alaranjado ou avermelhado, e que não permite uma avaliação entre as duas espécies tão precisa quanto as placas. Esse nosso paciente, vamos dizer assim, ele possui hábitos terrestres. Ah, professor, eu já vi um jabuti nadando, eu também já. Eu fui ao zoológico do Rio uma vez, eu vi um jabuti dentro d'água, eu fiquei perplexo. Eu falei, nossa, o que esse jabuti está fazendo aí? Mas, assim, na natureza, de forma geral, não é comum, não é absolutamente comum, de forma alguma, você observar um jabuti dentro da água, né? E existem filmes, existem relatos, existem muitas possibilidades que esses animais predam, inclusive aves, né? Mas eu vou falar disso um pouco mais na alimentação. Reparem vocês que
O jabuti é um animal terrestre, por isso ele não possui membrana interdigital nas patas. E ele possui patas robustas que permitem que ele eleve um corpo pesado, relativamente pesado, e se locomova com um andar que se assemelha muito a um andar de elefante, né? É o andar do jabuti. Esse tipo de andar, né? Isso é o normal. Eu estou mostrando para vocês o normal de jabutis, né? O casco, por exemplo, na sua normalidade, ele não apresenta deformidades, como já foi dito, a cabeça recolhe crânio caudalmente, tá bom? Então, só existem duas espécies. Ah, professor, preciso saber isso, olha só. Esses dois animais, do ponto de vista da alimentação, fisiologia, eles são muito semelhantes. O importante de saber isso é que você não vai ter surpresa, ou seja, se for denticulata, se for carbonária, do ponto de vista clínico, você tem o mesmo paciente, que é do mesmo gênero. Então, não vai fazer nenhuma diferença expressiva nas formas de tratamento, porque você não vai ter surpresa, você sabe que vai estar lidando com um único gênero, que se subdivide em duas espécies, que do ponto de vista de fichas, cadastramento e reconhecimento, um pouco de distribuição geográfica, etc., a gente tem algumas diferenças, sim. Quem quiser interromper, pode interromper. Nós estamos falando, então, da ordem Testudinata, ou quelônia, né? Então, dei uma breve introdução aos jabutis. Todos esses animais fazem ovipostura. Tartaruga marinha, cágado, jabuti, e sempre em terra. Absurdamente, sempre em terra. Todo réptil, absolutamente todo réptil, quando ele põe ovos, porque tem réptil, que são as serpentes vivíparas, que já dão à luz as crias já íntegras, né, já pronta para romper as membranas e viver, né, propriamente, mas todo réptil que põe ovos, né, e todo ele põe, à exceção do que eu acabei de dizer, faz ovipostura em terra, né? Então, já os cágados, né, e aqui um exemplo de um cágado muito ameaçado de extinção, que é o cágado do Paraíba, o Mesoclemis rogue, o bicho praticamente nem foto tem, né? Esses animais podem ter o pescoço recolhendo lateralmente, tá vendo? O que exige um maior cuidado na contenção. E eles são animais que, vejam vocês, têm membranas interdigitais, o casco mais achatado, dando mais hidrodinâmica, né? Ou seja, se você botar uma parede, que é um jabuti dentro d'água, e botar um motor de polpa ali, botar esse bicho para se mover como um submarino, ele vai ter menos hidrodinâmica do que um cágado que tem o casco mais estreito e mais rebaixado e, portanto, mais adaptado à hidrodinâmica em geral. É importante nós sabermos que esses animais, eles são, no caso dos jabutis, eles são onívoros, predominantemente vegetarianos, enquanto os cágados, em geral, são predominantemente carnívoros, né? Então, isso é importante a gente reconhecer, porque um dos maiores erros e a maior frequência de doenças associadas aos jabutis, elas estão associadas a erros de manejo. E esse erro de manejo é começar pela alimentação. Animais muito traficados, que quando chegam numa residência, chegam com uma receita de que ele come alface e tomate, ou coisas do gênero, e aí a coisa complica, né? Se nós voltarmos lá na foto inicial da palestra e nos colocarmos no lugar desse jabuti, me pergunta, o que esse bicho come? Me responde, né? O que ele come? O que um bicho desse encontra para comer? Ele encontra pequenos caracóis, que é proteína de origem animal. Ele encontra pequenos invertebrados de forma geral, que ele pode encontrar no solo, incluindo uma minhoca ou algo do gênero. Ele encontra as fezes de grandes carnívoros que passam
e como um felino, um lobo, que ele pode, eventualmente, se alimentar. Ele encontra as frutas que caem das árvores, né? Ele encontra raízes, tubérculos, portanto, a gente não tem que inventar, a gente tem que conhecer a dieta desse animal e perceber que 80% a 85% da dieta dele é de origem vegetal e em torno de 15% a 20% proteína de origem animal. Esses animais também há relatos, porque eles se camuflam como se fosse uma rocha, né? E aparentemente são lentos. Mas, por exemplo, se um pássaro passeia na frente da cabeça dele, ele pode ser predado pelo jabuti, como já tem vídeo na internet mostrando um jabuti carregando um pombo, né, para dentro da água, mas que eles podem. Então, eles têm uma dieta oportunista, e isso vai ser muito importante quando nós falarmos de impactação por corpos estranhos. Não me deixem esquecer disso, porque conhecendo essa biologia, vocês vão entender como prevenir as impactações por corpos estranhos nesses quelônios que são criados em residências com uma certa negligência ou displicência com relação ao que se deixa pelo chão. Está todo mundo acompanhando bem? Muito bem, muito bem. Então, o cágado, ele pode, num momento de contenção, ferir o técnico, o veterinário, aquele que estiver contendo, com mais facilidade. Geralmente, os cágados são mais agressivos, os jabutis são mais calmos. Então, os répteis, de forma geral, possuem uma pele seca, cornificada, que não é mucosa, e presença de escamas e escudos. O que é escudo? Olha só, as escamas, é claro de perceber. Agora, no caso do jabuti, além das escamas, ó, nos tecidos moles, né, no pescoço, nos membros, nós temos os escudos dérmicos ou as placas dérmicas, dependendo do autor. Então, são escudos queratinizados que recobrem o casco como um todo, a carapaça, né? E os répteis, a gente tem que entender que, diferentemente dos mamíferos, eles possuem o quê? Os eritrócitos nucleados, assim como as aves. Biconvexos, são nucleados os eritrócitos, né? A respiração dos répteis é pulmonar, a não ser algumas citações de tartarugas marinhas que podem absorver o ar pela cloaca, né? Mas eles têm respiração pulmonar. Então, se vocês observarem essa radiografia aqui de um animal normal, né, aparentemente normal, vocês vão perceber que toda essa área radiolucente, no momento de uma inspiração, é relacionada à área pulmonar desse indivíduo, né, numa radiografia crânio-caudal. Tá bem? Muito bem. Quando nós pensamos em fazer o exame clínico desse paciente quelônio, o que nós temos que levar em consideração? Primeira coisa, que é o conselho que eu dou para vocês, acurem o olhar de vocês em relação aos códigos do paciente silvestre. É muito fácil perceber o código de um cavalo quando ele tem cólica, ele quase te diz, ele te mostra, eu estou tendo cólica. Né? É muito fácil perceber uma dor num mamífero que tenha músculos faciais que expressam um sentimento, uma dor. Mas num réptil, como uma serpente, um quelônio, um crocodiliano e assim por diante, é um pouco mais difícil, né? Você deve observar o seu paciente. Ele te diz muita coisa, muita. Então, muitas vezes nós somos automatizados ao atender um animal no ambulatório, chegou, está apático, anoréxico, um monte de exame. Peraí, olha só, olha o paciente, conversa com ele, entre aspas, né? Tenta perceber alguns sinais. Por exemplo, vocês viram que os animais, quando estão saudáveis, eles conseguem se apoiar, né? Manter, se o paciente chegou no consultório, se ele anda, se ele consegue arcar com o peso do seu corpo,
ou se ele está com os membros flácidos, se a cabeça dele está fazendo movimentos alertas, se a cabeça dele, o pescoço, está apoiado sobre o plastrão, de forma a não exercer movimentos de alerta, movimentos responsivos, né? Observa a carapaça, observa secreções, observa a forma como ele se locomove, se ele locomove ou não, escuta o tutor, escuta muito o tutor. Vocês vão ver, eu vou apresentar vários casos clínicos para vocês, e vocês vão perceber que a clínica, ela precisa de ouvir. A gente tem que ouvir, a gente tem que prestar atenção no que está sendo dito e tentar, como um processo investigatório, é um processo investigatório. Então, é preciso fazer, mesmo com as dificuldades que a carapaça apresenta, fazer um exame clínico, na medida do possível, acurado, para evitar uma bateria enorme de exames, que muitas vezes você tem um monte de papel na mão e não está te dizendo muito, né? E ainda está estressando o animal. Claro que os exames clínicos, os exames auxiliares são importantes. Dentre os exames auxiliares, no caso do jabuti, é imprescindível se pensar, primeiramente, no exame radiográfico. Não necessariamente do ponto de vista prático, é claro que 3 posições é o ideal, mas se você tiver pelo menos 2 posições, você consegue ter uma boa interpretação da maioria das afecções, das enfermidades, de forma geral. A gente precisa entender o nosso paciente, né? O que tem debaixo dessa queratina? O que tem debaixo dessa placa queratinizada? Né? Como isso se formou? Né? Então, na verdade, abaixo dessa placa queratinizada, nós temos tecido ósseo. Tem um tecido ósseo. Então, essa carapaça era formado, o casco, ele é formado com uma carapaça superior, uma parte inferior, que é o plastrão, e uma ponte que liga a carapaça a esse plastrão. E dentro dessa pseudocaixa, todos os sistemas respiratório, urinário, sistema pulmonar, todos os sistemas digestório, todos eles têm que ter um bom funcionamento, dividindo espaços dentro dessa cavidade celomática. Por que a cavidade celomática? Porque ele não possui diafragma, né, como os mamíferos. Então, dentro dessa cavidade celomática, e é importante vocês lembrarem isso, porque quando a gente falar, por exemplo, das causas de um processo de distocia, de retenção de ovos, vocês vão entender melhor, por exemplo, que um tumor, uma neoplasia, ou mesmo um corpo estranho gastrointestinal pode estar associado, inclusive, à retenção de ovos, porque não tem como expandir mais do que está ali, né? Então, é importante a gente ter em mente essas questões, né? Então, o paciente que chega para nós, normalmente, se ele está em condições razoáveis, né, é um jabuti que, por exemplo, a maioria, na verdade, no mínimo, 1/3 dos pacientes apresentam, no mínimo mesmo, apresentam alterações na carapaça associadas a sequelas, principalmente de osteoporose nutricional. Então, essas sequelas, no caso desse jabuti aqui, elas não necessariamente elas causam distúrbios, danos maiores na vida, na rotina, na sobrevida desse paciente. Por quê? Porque ela, embora tenha causado alguma deformidade, alguma formação piramidal que vocês estão vendo, e o casco não se apresente naquela composição que a gente mostrou no início do nosso encontro, esse casco, ele tem deformidade, mas não chega a ponto de comprimir os órgãos, os sistemas, e trazer transtornos maiores do ponto de vista da homeostase, do equilíbrio desse animal.
Então, ele tem a sequela, mas é preciso entender que essa sequela pode ou não estar associada a um dano maior, vamos dizer assim, no paciente. Então, a carapaça, a ponte aqui, ó, e o plastrão, né, envoltos por escudos. Reparem que os quelônios, eles possuem uma membrana timpânica aqui, ó, onde eu estou passando a seta, né? Então, assim, eles escutam e tem uma região frágil aqui da membrana timpânica. Aproveitando essa imagem, né, para ver, assim, eles têm possibilidades nessa região aqui, próxima ao membro anterior, entre o membro anterior e o pescoço, que tem uma sobra de pele razoável aqui, no caso, por exemplo, um pouco mais adiante, né, no ombro, a possibilidade, por exemplo, de aplicação de drogas em geral, ou mesmo fluidoterapia subcutânea, por exemplo. Vamos seguindo. É importante a gente saber que esses pacientes, eles possuem um bico córneo, e esse bico córneo, naturalmente, é desprovido de dentição, né? No caso dos quelônios, lagartos, por exemplo, tem dente, né? Mas quelônio não, tem um bico córneo como as aves. Espera aí só um minuto. Um paciente, quando chega com um casco relativamente normal, mas ele diz muito para você, muito, muito. E uma das coisas que ele diz para você está, por exemplo, no tamanho dessas unhas, né? As unhas muito grandes, elas podem indicar um animal que se movimenta pouco, que vive em ambiente restrito e assim por diante. Algumas lesões na carapaça a gente deve observar. Por exemplo, uma perfuração na carapaça, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Ao exame clínico, pode abrir o microfone e dizer, uma lesão na carapaça como essa, o que ela pode estar associada? Tiro, professor? Pode falar, hein? Tiro? Tiro, não, Arma de não, fogo, sei lá. não, 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 A mordida de um predador? não, não. Eu vou ajudar vocês. Eu preciso que vocês pensem com muita tranquilidade, né? É o olhar investigativo. O olhar investigativo, né, que o clínico precisa ter, porque o tutor não vai dizer isso para você. Repare, se fosse um tiro, ele teria estraçalhado, não teria uma lesão regular. Se fosse uma mordida, não teria uma lesão simétrica como essa que a gente está vendo aqui. É simétrico. Isso aqui só pode ter sido feito por um humano. Isso foi uma perfuração por uma broca. Reparem vocês, quando a gente estuda a carapaça, a gente percebe que tem a área da ponte, se você perfurar, ou se você perfurar aqui, você está dentro da cavidade celomática, mas existem pontos na carapaça adjuntos ao lado, por exemplo, dos locais onde os membros se encaixam, que se você perfurar, ele não alcança a cavidade celomática. E nesse caso aqui, o paciente sofria maus tratos, porque ele era amarrado, literalmente, com certeza, por um fio de arame, por um fio qualquer, e preso numa corrente, como muita maldade que se faz com cães, por exemplo. Então, esse animal tinha os movimentos. Repare, eu nem examinei, eu não pedi radiografia, eu não fiz nada. Eu só observei com olhar investigatório. Você consegue ver se esse animal anda ou não, e você consegue perceber o que está acontecendo. Você pensa que o tutor vai dizer para você que ele furou com uma broca? Ele não vai. Ele não vai, mas você vai perceber que a lesão... Então, isso é preciso aos poucos, né? Outras lesões de carapaça acontecem muitas vezes feitas por protocolos instituídos ao longo do tempo e da história, por nós próprios, nós que eu falo, não estou me incluindo, por nós veterinários, né? Que muitas vezes temos populações dentro de zoológico de quelônios, e para uma identificação,
vinha sendo adotado, né, uma marca a partir de uma broca também, de uma serra, sem atingir o tecido ósseo, somente a partir do tecido queratinizado. É evidente que é um procedimento que não deveria ser feito? Sim. É evidente que é um procedimento que pode criar uma solução de continuidade, que pode causar um processo infeccioso com fungos, bactérias, principalmente? Sim. Mas é um procedimento comum que a gente viu, porque esses animais vivem mais de 100 anos, e aí você muitas vezes se depara com pacientes com esse tipo de marcação, pacientes com os cascos pintados, com time de futebol, com toda a baboseira possível que a cabeça humana pode imaginar, nós encontramos ao longo da nossa trajetória clínica. Essa foto aqui não é minha, também é uma foto que a disciplina herdou e eu não sei a origem dela. Oi? Dá licença, aquele tipo de perfuração que você mostrou na foto anterior, isso é muito comum lá no norte, porque às vezes eles vendem vários animais, principalmente mussuana fieira, né, então eles fazem esses buracos, colocam o animal no arame ali e sai para vender, né, ou então mesmo para manter todos os bichos juntos ali, né, porque eles acabam vendendo vivos, e aí às vezes tem alguns animais de resgate, né, e centro de triagem que vêm assim por causa porque estavam sendo vendidos para alimentação, né. Sim. Lá é comum. Sim, é bom você ver que regionalmente existem comportamentos humanos repulsivos, mas que são mais comuns em algumas regiões do que outras, né? Bem lembrado. Muito bem. Então, continuando falando de lesões, né? Por exemplo, esse casco desse cágado, né? Ele tinha um amolecimento que uma alma pouco sensata colocou um dedo ali para fazer uma fotografia, mas que remete a uma das das enfermidades mais frequentes que nós encontramos na clínica em geral, que tanto para o cágado quanto para o jabutis, que são as sequelas de osteoporose. Quando o paciente, que não é o caso desse, quando o paciente é muito novinho, né, e as deformidades não são muito acentuadas, existe a esperança, né, que com alimentação adequada e tal, por ser um animal muito jovem, ele possa tentar recuperar um pouco aquela, mas em geral as sequelas são irreversíveis. Repare esse paciente, o tanto que ele tem para dizer para a gente. Olha o tanto que ele tem para dizer. Ele tem para dizer para a gente que essa estrutura do casco dele, com essas deformidades, nos remete diretamente a problemas nutricionais, e não só nutricionais, porque se nós pensarmos na osteoporose, ela tem relações diretas também com incidência de exposição ao sol, né, capacidade relacionadas à vitamina D, e as taxas, as proporções de cálcio e fósforo que são ingeridas nesse animal, entre outros, do ponto de vista da nutrição em geral. Mas ele conta a história dele a partir dessas formações, né? Ele conta a história dele também, e muito possivelmente esse animal sobreviveu ao fogo, ao incêndio, porque você repara aqui que falta uma unha nele, ó. Ele tem, e geralmente quando esses animais se recolhem no fogo, eles podem ter queimado alguma das suas partes queratinizadas, né? Ou pelo menos ter estado sobre uma superfície. É possível, não estou dizendo que ocorreu até mesmo por algumas lesões, mas ele te mostra algumas questões, né? E aí eu pergunto para vocês, esse paciente que chegou ao seu consultório, do que ele se trata do ponto de vista de réptil? Que réptil é esse? Ah, professor, o senhor explicou tanto essa coisa de biologia, eu não preciso saber isso, não. Não. Quem é esse paciente? Me diga
o gênero desse paciente. Alguém se arrisca? O Ian falou ali no chat, chelonoides. É quelonoides, é o gênero quelonoide. Por que ele é um quelonoide? Porque que esse paciente é o mesmo que esse. É o mesmo que esse. Aqui. Porque lembra que eu falei que eles não têm membrana interdigital, que ele tem a cabeça de criptodira, que só existe um gênero de jabuti no Brasil. Então, ele não pode ser outra coisa do que ele é um jabuti. Se você vê o número de placas, não só marginais, pleurais, vertebrais, você vai saber que é um jabuti, tudo isso. Mas o fato dele não ter membrana interdigital, né, a composição, a forma dele de ser um animal terrestre, ele é um jabuti. Só que ele tem tanta sequela de doença nutricional, de forma geral, de osteoporose nutricional, né, que ele se torna um animal quase irreconhecível do ponto de vista da espécie. Reparem vocês que já é um paciente adulto que tem um tamanho diminuto, essa régua aqui é 5 centímetros, ele possui o casco achatado, e com isso, todos os sistemas, seja o digestório, sistema respiratório, sistema reprodutor, todos os sistemas estão comprometidos, todos. Esse animal nunca vai ser um animal são. Ele vai ter sempre uma sobrevida. Isso é sequela de animal que vem do tráfico e criado de forma irregular. Essas formações piramidais, há livros que falam que tem a ver com uma dieta hiperproteica. Eu não concordo exatamente com isso, né? Pode ser, sim, que um tipo de proteína que tenha alto teor de fósforo com relação ao cálcio, né? Que você pode ter uma certa desproporção. Mas essas sequelas são todas voltadas a esse desequilíbrio nutricional e ao balanço de cálcio e fósforo, e a vitamina D, conforme já foi dito também. Mas uma dieta, lembra que eu falei, os animais são 80% a 85% onívoros, tem uma dieta variada. Reparem vocês que as sequelas, além do casco, com esse casco não só achatado, em que não é possível o animal respirar bem, não é possível o animal digerir os alimentos bem, não é possível ele ter nenhum tipo de metabolismo normal. Esse animal ainda possui uma rotação de membros, reparem vocês, lembra que eu falei do andar tipo elefante? Ele apoiar a pata e andar tipo elefante? Pois bem, esse animal tem uma rotação de membros, ele sequer consegue apoiar com a porção do membro que é própria para isso, ele está apoiando com o ombro, ele rotacionou, por isso essas unhas enormes que ele nunca vai gastar, porque ele não consegue apoiar, ele está se arrastando pelo chão. Então, a clínica vai te mostrando muita coisa, e aos poucos vocês vão acurando o olhar de vocês, né? Reparem esse paciente, não tem diferença, é o mesmo tipo de manejo, ocorreu a rotação de membros, né? Sequela, ocorreu deformidade de membros, ocorreu deformidade de carapaça e plastrão, e esse paciente, ele é totalmente disforme, ele é um geoquelone carbonária, ou seja, um quelonoides carbonária. Nunca mais esse paciente vai ser são, nunca mais. Então, o que a gente pode fazer, no caso de mitigar o sofrimento desse animal, é proporcionar, assim, protocolos de manejo, né, em termos de ambientação, em termos de nutrição, que dê a ele uma qualidade de vida melhor, mas essas sequelas não somem. E por aí vai. Eu posso mostrar, eu podia botar aqui uma sequência enorme de slides para vocês, como um animal desse consegue respirar, só Deus sabe como, né? Reparem vocês também o bico,
Olha as patas, como esses pacientes chegam para nós. É um absurdo do absurdo. Reparem, esse paciente, né, o crescimento, porque eu disse para vocês que eles não têm dente, mas eu disse para vocês também que eles têm um bico córneo. E esse bico córneo tem crescimento contínuo. Se ele não desgasta, se ele não tem acesso a uma alimentação que ele possa, que ele possa fazer o desgaste desse bico córneo, ele tem um crescimento exagerado, como é esse caso aqui, desse paciente, né? Terrível, né? Terrível. Aqui não tem o bico córneo, tá vendo? Mostrando que tem uma certa uniformidade aqui, diferente daqui, né? Esse paciente, o que é? Chegou esse paciente para nós. Que bicho é esse? Como é que nós vamos tratar? Me ajudem. Esse paciente, não sei se alguém respondeu no chat, que eu não posso perceber, ele é um cágado. Só que é um cágado com as mesmas sequelas. Porque eu disse para vocês que os cágados são predominantemente carnívoros do ponto de vista de se alimentar de pequenos invertebrados, de microcrustáceos, e até mesmo pequenos peixes, se ele conseguir capturar. Mas pode ter inserido algum plâncton na alimentação e tudo, mas predominantemente é uma alimentação de captura de pequenos invertebrados, é um caçador. Reparem vocês, esse animal teve uma dieta absurdamente, possivelmente, estou tentando me lembrar aqui, mas é um caso de animal que é criado em bacia, sabe? Dentro de casa, às vezes não tem nenhuma pedra para o bicho poder descansar, né? E o que acontece? Por que é um cágado? Olha as membranas interdigitais aqui. Claro, as colorações e tudo, né? As listas amarelas que a gente está vendo aqui, nos fazem saber que é um cágado. Mas repare o crescimento anormal das unhas, repare um crescimento do bico córneo exagerado, repare um casco absurdamente deformado, lesões na carapaça, que já é outro caso, né, que remete a cuidados maiores, porque nem sempre o que cresce quando você faz cultura, que nem sempre o que cresce é o agente que está ocasionando predominantemente a lesão, né, que pode ser principalmente por bactérias e fungos que acometem a carapaça. Mas reparem que é um paciente que tem sequelas que, por mais que você seja um excelente clínico, elas são irreversíveis. E isso é bastante comum. E o animal tem o nome de fofinho, tá? Pois é. Bem, além disso, tem algumas lesões de casco, como eu acabei de dizer, de origem infecciosa, que muitas vezes são de fato, cara, de difícil diagnóstico, porque muitas vezes a lesão tem aspecto fúngico, né, que tem uma lesão que remete, quando ocorre levantamento de placas, por exemplo, assim, pode ter uma bacteriose envolvida, mas é preciso muita cautela ao se afirmar um diagnóstico. Porque, como eu disse, é muito difícil a identificação do agente, no caso, que seja o principal agente dessas lesões, né? E muitas vezes ocorrem perdas de placas, né? Principalmente por bacterioses ou fungos, mas principalmente lesões infecciosas por bactérias, por exemplo, pode acontecer. Dentre as bactérias que acometem a carapaça dos quelônios, existe uma muito peculiar, né, que é dentro de um grande complexo, que é muito peculiar, que causa uma doença chamada benequiose. E essa bactéria, ela foi denominada Benechia quitinovora. Reparem vocês, quitinovora por quê? Porque ela se alimenta de quitina. Como se apresentam essas lesões? Em geral, essas bactérias crescem em ambiente úmido
E muitas vezes o quelônio, no caso desse cágado, ele pode ter, com um recinto mal estabelecido, por exemplo, uma superfície áspera, que ele pode ferir, causar uma solução de continuidade que pode favorecer a penetração da bactéria. O fato é que, reparem essas lesões aqui, ó, que tem, na verdade, elas não se romperam. Elas são lesões que mudaram somente a coloração do plastrão, né? Lembra que aqui é o plastrão, aqui é a ponte e é o casco. Esse animal está em posição vento-dorsal. Mudou a coloração. Mas se você faz um exame clínico, que você faz um teste de percussão aqui, comparando com aqui, você vai ver um som mais timpânico aqui. Por quê? Porque debaixo dessa queratina está oco. A oco, essa membrana mais seca vai se romper e vai se apresentar uma úlcera. Por que isso? Porque a bactéria, ao penetrar na carapaça, ela vai se desenvolvendo sobre a parte queratinizada, mais digerível, aquela parte mais macia. E enquanto o tecido queratinizado mais rígido, secado, mais seco, morto, que recobre a carapaça, vai ficando, formando essa superfície mais rígida, enquanto a bactéria se desenvolve internamente, até que ocorre a ruptura e as úlceras são formadas, né? É muito comum. Então, essas lesões de Benecke também são difíceis de tratamento. Às vezes, os zoológicos, né, acometem uma população. Se você tem lá dentro do recinto, por exemplo, 3, 4, 5 animais com lesões, você tem que retirar todos os animais dali, separar os indivíduos enfermos, né, fazer uma lavagem, desinfecção do recinto, deixar o recinto um tempo, se possível, usar até vassoura de fogo no recinto para tentar minimizar e acabar com o processo de contaminação daquele ambiente. As lesões podem ser tratadas com antibiótico-terapia, e que pode incluir um período sistêmico, mas também a limpeza local, a limpeza e desinfecção é fundamental, né? O uso de uma solução de povidine bem diluída também, deixando em períodos intercalados sobre uma fina camada, também ajuda no tratamento, né? Desses pacientes, né? O problema desses pacientes é que muitas vezes tem que tirar da água, né, ficar fazendo esse manejo, assim, porque o bicho só come dentro da água, e aí você tira, lava, passa alguma... Não, eu estou dizendo, né, de verdade, é difícil, né, Kátia? E demora muito, muito, muito para curar, assim, são meses, né? Meses, é difícil, mas difícil, muito difícil. Eu lembro uma vez lá no Zoo Safari, a gente esvaziou um tanque, e assim, acho que eu tirei mais de 20 bichos com lesões, assim, e aí vai todo mundo para internação, manejo super complicado, mas, geralmente é o recinto inadequado, né, que o animal acaba tendo muita abrasão, né, um cimento inadequado, muito abrasivo, e aí vira porta de entrada para contaminação. Sim. Né? E tem que tomar cuidado. Não, o quanto é importante a medicina preventiva, o quanto é importante, porque depois que a lesão se estabelece, é complicadíssimo. Você faz doses de antibiótico-terapia, faz tratamento local, e é muito lento, é absurdamente lento, como você disse, né? Tudo nos répteis é muito lento, né? E essa lesão, principalmente. Vocês estão gostando toda essa introdução? Estão gostando? Espero que sim. Bem, uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é bem interessante do ponto de vista clínico, né? Na verdade, para o animal não faz diferença nenhuma. Ou quase nada, um pouco, até porque umedece. Mas, por exemplo, quando você recebe um paciente nesse estado, né, com esse ressecamento de pele,
e você conversa com o proprietário, o tutor, né? Você estabelece uma dieta, você estabelece um manejo, né? Como um animal que tem uma aparência, né? Aparência também ajuda muito, e a questão de umidificar um pouco a pele também é interessante. Então, é impressionante a gente observar a alegria do tutor, né? Ao ver, por exemplo, quando você, ao manusear o animal, fazer as coisas mais importantes, mas, por exemplo, você pega uma gaze, um algodãozinho com óleo mineral, e passa nesses membros, passa na carapaça, nossa, o animal fica com esse brilho, sabe? Só que esse aqui é natural, né? Mas dá uma oleificada, né, nas partes moles, é muito interessante, assim, no meu ponto de vista, para o paciente também, né? Que eu acho importante na medicina, no tratamento desses bichos, é nunca desistir, porque eles são extremamente resilientes, né? Apesar deles demonstrarem sinais clínicos, às vezes, quando está bem avançado, mas mesmo assim, esses bichos são muito resilientes. Então, não desistir de um paciente, né, de um textudinho. Eu concordo em muito, porque são animais absurdamente resistentes e, por vezes, aquilo que você aparentemente seria indicativo, um procedimento de eutanásia, ele te surpreende, você dá sempre a ele uma chance, sempre, porque ele pode surpreender, porque ele quer muito viver, como todos nós, né? Aqui mostrando uma das áreas para a aplicação de via parental, aí a aplicação de uma injeção intramuscular, né, num quelônio. Existem duas escolas que acabam meio que se entendendo, mas duas escolas que durante muitos anos se preconizou nos répteis usar preferencialmente os membros anteriores do que os posteriores, porque existem indicativos anatômicos de que há uma possibilidade de, ao se aplicar um medicamento no membro posterior, que esse medicamento, parte dele, antes de atingir a via sistêmica, ele pode ser eliminado pelos rins ou atingir essa via e não causando o efeito desejado. O fato é que há uma discussão grande com relação a isso, né, e aparentemente existem relatos de que isso caiu por terra, mas a gente já, pela prática, usa sempre o membro anterior, né, para aplicação, né. Então, as lesões de carapaço e plastrão são inúmeras, né, e dentre elas o trauma. Reparem vocês, os répteis são chamados peitsilotérmicos, né, ou ectotérmicos, né, enquanto os mamíferos e tal são endotérmicos. Significa que eles têm dificuldade ou seja, eles têm uma temperatura que recebe uma influência direta da temperatura ambiental, né? E quando chega um dia frio e tal, esses animais podem procurar, por exemplo, debaixo de uma viatura, de um automóvel e tal, que chega com motor quente, numa garagem de uma casa. E aí o tutor, desavisadamente, de uma forma negligente, ele muitas vezes, o próprio tutor atropela o animal, né? Esses casos, é evidente que se faz necessário um procedimento anestésico de acordo para o procedimento, mas, em princípio, do ponto de vista cirúrgico, é preciso fazer, nesse caso aqui, foi o que eu fiz, o alavancamento dessas placas. E não dá para fazer tudo de uma vez só. É claro, no mesmo tempo cirúrgico, mas ao se levantar, né, utilizar um formão cirúrgico e você fazer o alavancamento dessas placas, você começa como um jogo de quebra-cabeças, colocando elas na posição que deveria ser, né?
Então, e com isso, muitas vezes você tem que fazer uma parte, esperar que ela seque para depois fazer a outra, para dar suporte, porque dá para fazer, às vezes, tudo dependendo do caso, né? Então, depois da limpeza da cirúrgica, da ferida cirúrgica, é importante fazer o isolamento dessas lesões, né? E aqui eu uso uma fita, no caso, de uma coloração próxima do carapaça, mas por uma questão estética, né? Se eu usasse um esparadrapo, ia ficar... Porque esses reparos podem ser feitos de diversos tipos, assim, a gente tem trabalho publicado com isso, mostrando as diferentes formas de reparo, né? Eu pretendo publicar isso como artigo, foi publicado como trabalho de congresso, mas por que a gente tem que isolar aqui? Quem pode me ajudar a responder? Você vai isolar, primeiro, porque toda e qualquer substância reparadora que você usar aqui, ela tem efeito tóxico. Toda. Segundo, por ela ter, do próprio ponto de vista físico, ela vai penetrar na ferida cirúrgica, né, no trauma que ocorreu, e dificultar a cicatrização óssea. Né? Debaixo dessa queratina tem osso, né, que a gente está querendo, né, que ele cicatrize. Né? Então, a gente fazendo esse isolamento evita, e também pelo fato de todas essas substâncias reparadoras, de forma geral, terem um caráter exotérmico, elas liberam calor, e isso também pode causar danos no tecido vivo do paciente. Depois de isolado, a gente vai, no caso aqui eu usei uma resina acrílica, de uso odontológico. Existem duas formas de você fazer. Uma, quando você pega a parte sólida e você coloca num vasilhame e ali você coteja o catalisador e você mistura e passa sobre a lesão. Ou você pode fazer de uma forma que fique um acabamento bem mais bonito, podemos dizer assim, se você jogar o pozinho aqui por cima, né, e você ir gotejando o catalisador, porque ele fica mais transparente, ele não fica, ele dá um acabamento melhor. Então, essa é uma das formas de reparo, né, nesse caso aqui era um cágado que sofreu um atropelamento lá na Tijuca, foi um professor amigo nosso que trouxe para que eu pudesse tratar. Então, eu fiz o tratamento não só na carapaça, como no plastrão. Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, eu vou fazer um retorno aqui nos slides, só para complementação. Do ponto de vista embriológico, do ponto de vista assim, do paciente, como que se forma essa carapaça? Quem pode me ajudar? Como é que é isso? Alguém me ajuda? Para entender o nosso paciente, é preciso que vocês percebam o seguinte: lá dentro do ovinho, lá no período embrionário, a boa parte das vértebras, a exceção de algumas vértebras cervicais e caudais, boa parte das vértebras, elas se fundem, ainda no período embrionário, elas se fundem e elas se fundem também as costelas. E aí, com isso, as costelas vão se achatando e vão se fundindo. Deixa eu achar um bom desenho aqui. E muitos ossos estão relacionados, mas principalmente as costelas, está vendo? As costelas e as vértebras, elas vão se achatando e se fundindo e formando essa estrutura óssea. É como você botasse os seus dedos aqui em cima da mesa e batesse sobre eles, né? Ou seja, a ideia deles se achatarem e se fundirem, formando só uma placa óssea. Então, embaixo desses cultos queratinizados, tem uma placa óssea. Então, a carapaça,
de forma geral, o casco, de forma geral, é formado com a fusão desses ossos. Por isso que se forma uma verdadeira caixa, uma cavidade celomática para esses animais. É importante entender isso quando a gente está tratando um paciente como esse, né? Porque a gente sabe que abaixo dessas placas queratinizadas, que muitos autores chamam de escudos queratinizados, né? A gente vai se deparar com tecido ósseo. Né? E se você perfurar mais, dependendo da região, você chega na pleura, você atinge, possivelmente na região dorsal, a região pulmonar do paciente. Então, é importante também ver se teve lesão de tecidos moles, né? Sim. Porque às vezes a fratura é tão severa que atinge também, ou mesmo a Sim. coluna do animal, né? Muitas vezes teve secção de medula, fratura, e aí aquele animal não vai ter uma condição de voltar a se locomover. Então é importante também ver se teve quais outros tipos de lesões que tiveram, né? Sim, Kátia, muito bem lembrado, porque aí a gente precisa realmente não só de um exame clínico apurado, como também um monitoramento do paciente, né? Para perceber isso, né? Eu andei estudando e vi que quando há perda desses escudos queratinizados, às vezes ocorrência até de próprio fogo, incêndio, tem uns colegas estudando estruturas feitas em 3D para tentar a reconstituição de casco, né? Modelar um casco nesse caso, né? Talvez um dos maiores desafios desse tipo de modelagem seja a possibilidade de você criar um ambiente anaeróbico que possa propiciar o crescimento de bactérias anaeróbicas aqui e comprometer o processo, mas acredito que os colegas estão no caminho. Né? E por isso a gente remete a um dos casos relativamente comuns para aquilo. Oi. Só referir aquele caso lá, eles fizeram um casco que é removível. Esse aqui é removível, né? Aqui É de removível, encaixe, então né? pode tirar, ver como é que está a situação. E Como é que tá. colocar. Isso. Esse aqui é de encaixe, por isso ele acaba evitando esse tipo de efeito colateral negativo que pode acontecer, muito bem lembrado, porque nesse caso aqui, o único problema que eles tiveram é que o animal cresceu e eles vão ter que fazer uma outra. E aí toda uma complicação, foi bem difícil de fazer, né? Vários profissionais juntos para tentar fazer uma que se encaixasse perfeitamente no animal. Talvez usar um material também que tivesse uma certa elasticidade, né? Alguma coisa que acompanhasse por um tempo o crescimento do casco. Pesquisa isso, né? Muito bom. Né? Enfim, uma das situações mais drásticas que acontecem com jabuti, além de atropelamento, por procurar os lugares mais quentinhos, né? Mas assim, o jardineiro é realmente um grande inimigo dos jabutis, de forma geral. Porque eu já atingi jabuti que se enterrou no pé de uma planta e o jardineiro veio com um machado para cortar a planta, retirar ela, e foi no pé da planta, mas foi no meio do jabuti, né, com o machado, né? Mas isso são questões excepcionais, porque, regra geral, o que acontece é que os jardineiros cortam a grama, fazem a poda, e de forma ilegal, eles deixam esse material 2, 3 dias secar para depois botar fogo, né? Ilegalmente. O que o jabuti faz, cara? O jabuti termorregula, lembra? Ele é um ectotérmico, ele é um psilotérmico, né? Numa linguagem mais antiga. Ele vai falar, nossa, um abrigo, enriquecer o meu ambiente, né? Então ele vai para debaixo daquelas folhas e se sente feliz e protegido. E aí bota um fogo nas folhas, né? Então, esse tipo de situação, a gente tem que falar com o tutor, explicar para evitar, olha, cuidado, não quando for limpar o jardim, etc., porque eles se aproveitam disso. E as placas, elas acabam chegando, se soltando, sabe? Já todas soltas, aquelas que não soltaram, a gente atende animais com sequelas incríveis, né? E muitos não sobrevivem, né? É preciso, principalmente, fazer a hidratação desses animais adequada, dar a eles repouso,
mas são estados de prognóstico absurdamente reservados e ruins, vamos dizer assim, né? Porque, inclusive os índios, né? Há relatos que você sacrificar um jabuti não é fácil. Esses bichos, como a professora Kátia falou, graças a Deus, eles são muito resilientes, né? Mas há relatos de que para sacrificar esses jabutis, jabuti tem muito a ver com a dieta indígena amazônica, né? Então, e tem rituais também, indígenas com jabutis, né, de passagens, né, de você comer o jabuti praticamente cru. Então, assim, eles pegam os jabutis e podem jogar eles na fogueira, vivo, né? Então, pelo choque térmico, nesse caso, é uma das formas, vamos dizer assim, cruelmente mais eficientes de causar o óbito nesses animais. Então, é triste, né? Agora, ao se tratar Pois não. Desculpa, sabe, o que eu já vi na Amazônia, assim, naquelas populações ribeirinhas, bota vivo na fogueira, no fogo, Isso, e o bicho mexendo e vai cozinhando, vai pois é. morrendo, cozinhando, é um horror. É Mas disso que porque bota na fogueira vivo, né? isso. Não me chama isso de cultura, não, porque não desce, né? Não tem como descer, chamar isso de cultura, porque há questões que mesmo as culturas mais tradicionais têm a oportunidade de evoluir, né? Porque é sofrimento, dor, né? Enfim. É interessante observar que, ao tratar um animal desse e ele sobreviver, a primeira coisa que tem que ser feita é mudar o manejo dele no sentido de evitar que ele ande como andava comumente em ambientes de terra, em ambientes assim mais abertos, porque há possibilidade de infecção ou seja, de contaminação dessa superfície óssea é muito grande, né? Por outro lado, a gente não preconiza, a nossa escola, a minha clínica, a nossa clínica, a gente não preconiza fazer um reparo, a não ser, claro, com as novas tecnologias, mas porque se você fizer um reparo dessa dimensão, né, você pode causar o que eu disse, às vezes um ambiente que possa propiciar o crescimento de patógenos indesejáveis. Por outro lado, o próprio organismo responde. Reparem vocês que aqui é um tecido, popularmente, a gente pode dizer assim, né, de uma forma mais vulgar, uma certa mumificação do tecido ósseo. Na verdade, vai ocorrendo aqui um acúmulo de tecido, de células mortas, de tecido que vai, por si só, aos poucos, minimizando essa exposição e formando uma camada parcialmente protetora desse casco, né? Pelo próprio tempo e a deposição dessas células. Então, é isso que eu preconizo, né? Você vê que algumas placas você tem que estar sempre monitorando, porque você tenta levantar aqui com a pinça, e principalmente se tiver um odor pútreo e tal, você já sabe que está crescimento de patógeno ali, melhor arrancar a placa logo do que deixar o processo infeccioso se instalar. Então, na medida do possível, a gente vai tentando tratar o paciente para que ele sobreviva a esses incêndios, de forma geral, né? A foto desse jabuti aqui não está muito nítida, eu peço desculpas, mas reparem vocês aqui uma alteração nessa parte da cabeça, nessa estrutura dérmica aqui, de tom amarelado, e eu pergunto para vocês, vocês estão atendendo, chega um paciente em que o tutor em nada conhece, né, porque já não conhece de cão, vai conhecer de jabuti, em nada conhece, e a gente pergunta, olha, ele apareceu com isso, né? Então, para a gente não perder tempo, mas levando vocês a um raciocínio clínico, que é o que eu estou tentando dizer, a gente tem que estudar muito, a gente tem que praticar com bons profissionais que motivem vocês ao discernimento, né? Motivem vocês ao questionamento, à união do saber, dos conhecimentos, né? Então,
que poderia ser uma lesão como essa? Aí você para e pensa, lembra lá dos professores de vocês, fala assim, nossa, não é só a serpente que faz equidise, os répteis em geral trocam de pele também. E nesse caso aqui, é uma reposição, né, que está acontecendo e que nada tem a ver com enfermidade propriamente dita, né? Tá bem? E não é uma troca como a serpente troca, mas ele pode ter trocas, sim, né, de superficiais. Reparem vocês essa lesão nesse cara. Essa lesão, no caso, ela pode vir a se tornar contaminada, sim, mas ela está associada diretamente a uma má formação da borda dessa carapaça, que ao movimentar a cabeça, esse animal acaba ferindo, cortando uma borda muito aguçada, que acaba cortando. Então, assim, tratar o ferimento, mas talvez a possibilidade de usar uma lixa leve, a possibilidade de utilizar aqui uma fita para poder isolar essa superfície e evitar um contato direto, enquanto está havendo o tratamento até que ocorra a cicatrização e a recomposição da pele desse paciente, né? Então, são situações que acontecem na clínica e o dia a dia da clínica, uma das situações dentro das doenças nutricionais, as deficiências nutricionais de forma geral, uma delas é a hipovitaminose A. E um dos sinais e sintomas da hipovitaminose A é a protusão ocular, que a gente acompanha. Eu não sei se a professora Kátia já teve muitos casos associados com uma clínica que associa a hipovitaminose A, que de fácil tratamento, a partir, naturalmente, da prescrição da vitamina A. Enquanto a hipervitaminose, eu nunca vi, eu tirei essa foto de um livro, de um colega já de muitos anos, que é o livro do Stuart, um livro alemão, que ele descreve uma hipervitaminose A, tá vendo? Associada à perda das escamas, desses tecidos moles, né? Alterações de pele, mas eu, particularmente, nunca vi. Por isso trouxe essa foto de livro. Já a hipovitaminose... O que eu ouvi dizer é que está aumentando o número de hipervitaminose A por causa de acesso à internet. Então, as pessoas que têm esses animais começam a ver essas questões de deficiência, acabam suplementando, quando na verdade não precisaria, né? E aí os animais acabam desenvolvendo a hipervitaminose A. Mas com certeza a hipo é mais comum, né? Tem que tomar muito cuidado no tratamento também para não passar de uma hipo para uma hiper. Sim, sim. Né? Existem algumas lesões que até onde o meu conhecimento leva, elas são idiopáticas, mas com a hipótese de estarem associadas não só a predisposições genéticas, mas também a doenças nutricionais. Ou seja, essas despigmentações que podem ocorrer nos jabutis, muitas vezes elas não estão diretamente associadas a uma enfermidade. Então, o que eu aconselho é uma revisão na dieta e no manejo diário desses animais e monitoramento, né, porque essa despigmentação, ela ainda não tem, vamos dizer assim, uma causa clínica. Por exemplo, nesse caso aqui o paciente estava bem, nesse aqui já não, você repara que é um paciente que tem sinais de osteoporose, vejam bem, ele não consegue se apoiar bem, não tem força, tem sinais de deficiência nutricional, mas que ocorre a despigmentação dessas placas, né? Isso é relativamente comum, é preciso, como eu disse, atentar para os procedimentos nutricionais e de manejo, incidência solar, sem
Sem esquecer que os jabutis, assim como os répteis de forma geral, eles precisam ter um livre acesso a áreas de sombra e calor, ou seja, eles não podem ser submetidos a uma incidência solar por um tempo acima do que eles podem suportar, porque pode, de fato, causar hipertermia e problemas maiores. Mas são lesões comuns na clínica. A professora Kátia quer fazer alguma observação? Não, sabe, eu não tenho muita experiência com esse tipo de lesão, não. Enfim, assim, há suspeita, por exemplo, de que haja uma predisposição genética para esse tipo de descoloração, mas não devemos desconsiderar a possibilidade de doença nutricional, né, porque muitas vezes está associada, né. O caso de edema em quelônio, eu tive um colega, a gente tem um colega que ele fala uma coisa muito engraçada. Ele diz que edema em quelônio é sinal de tudo e de nada. E o aluno que quer uma resposta concreta, ele fica até com raiva de você, né? Claro que não, né? Mas fica assim, um pouco perplexo. Mas ele tem razão, porque você não pode, a partir de um edema, sinais de edema, você já partir para. Ou seja, todo e qualquer evento que possa causar um distúrbio circulatório, desde um tumor, a um corpo estranho gastrointestinal, a doenças renais, ou seja, e a retenção de ovos, ou seja, uma infinidade de possibilidades, sinal de tudo e de nada, né? Ele costuma dizer, né? E eu dou razão ao colega, porque você precisa investigar mais. E dentro desses processos investigatórios, como eu disse, quando o jabuti, mesmo que ele já tenha te dito muita coisa, é sempre bom pensar na possibilidade de um exame radiográfico exploratório que possa te ajudar a concluir algumas hipóteses que você está tratando, né? Também casos, por exemplo, de lesões, traumas por serra, né? Já falei do jardineiro, que eu quero todos muito bem, tenho grande admiração pela profissão, mas muitas vezes esses animais podem sofrer lesões, como a perda aqui de um dos membros, né, posterior desse animal, que do ponto de vista do procedimento cirúrgico não tem muito o que fazer, a não ser fazer o de praxe, uma limpeza local, uma sutura quando possível, né, e o tratamento da lesão, acompanhando o processo cicatrizatório, mas tentar evitar, porque esse tipo de lesão acontece quando se está cortando uma grama com fio, com esse tipo de coisa, né? Esse caso clínico é um caso extremamente interessante, que assim, a gente, na nossa história, a gente recebe muito paciente, assim, que o doutor chega com uma pilha de receita, né? Professor, eu já rodei uma infinidade de clínicas e não resolveu esse problema, né? Por quê? Porque o jabuti tinha lesões nos tecidos moles dos membros anteriores, né, na ponta do focinho também, e essas lesões, por mais que se tentasse encontrar o agente etiológico, né, e mesmo o tratamento das lesões, não se obtinha um sucesso. Então, a lesão perdurava. E aí, suponhamos que eu trago o caso agora para discutir numa mesa redonda com vocês, né? Que tipo de hipóteses, né? Quais as que nós poderíamos levantar, né, num caso como esse? Eu não posso ver o chat. Alguma suspeita?
É, uma das... Geladeira, aquecedor, não sei. Oi. Geladeira, aquecedor, alguma coisa que... A gente... É aquilo, né? É o olhar investigatório, né? Investigativo, né? De você Acho olhar... que algum bicho podia ter ruído ela também. Quem falou? Vitória. Vitória, você acertou. Parabéns. Poderia ser muitas coisas, mas... Professor, eu já Oi. vi um caso desse com uma jabuti da minha sobrinha, da minha afilhada, e ela tinha acabado de receber o jabuti de uma amiga de colégio, e aí o bichinho amanheceu assim, sangrando. Aí eu trouxe para casa, fiz um curativo e tal, e deixei um pouco aqui em casa, porque em casa eu tenho um cachorro, e a gente descobriu que era rato que estava mordendo ele. E é exatamente o rato. Era exatamente o que aconteceu. Por quê? Vocês estão de parabéns, todos vocês, todos. Né? Porque vocês estão acompanhando a nossa partilha aqui do conhecimento, não vou dizer aula, não vou dizer palestra, um diálogo, uma partilha do conhecimento, em que eu estou trazendo um pouco, alguma informação para vocês e vocês estão atentos. Isso é que é importante, né? E o olhar, investigar, é você olhar para o animal e tentar, esquece o mundo, pensa na vida do jabuti. A vida do jabuti. Aí você lembra, lá no início do nosso encontro, que eu falei que ele recolhe a cabeça crânio-caudalmente. Então, o jabuti, ele quando se protege, ele vai recolher essa cabeça, vai recolher os membrinhos, só que ele vai ter alguma área que vai ficar exposta para o predador. E é exatamente essa área que ela vai ser atacada pelo rato. E da mesma forma que acontece, muitas vezes uma serpente pode ser atacada por um roedor, né? Que dentro de uma caixa, e o roedor, ele volta no mesmo lugar, todos os dias, e ele vai aprofundando a ferida, por mais que você trate, se você não tem essa percepção, né? E retira o jabuti daquele local e faz um tratamento criando barreiras de proteção para que o rato não se aproxime, né, porque o rato também se condiciona a encontrar o jabuti sempre naquele território, naquela posição, naquele local. Então, o tratamento, nesse caso eu usei também uma pomada fabricada pela UF, na época, que é a base de zinco, a pasta Lura também foi utilizada, e esse animal se recuperou. E reparem vocês, exatamente por nós conhecermos as interações interespecíficas entre o jabuti e as espécies sinantrópicas que estão... Eu vi uma foto de um jabuti. Tirei uma foto. É uma macho. Eu tenho um buracão. É isso que eu fiz. Gostaram do caso? Então, é um caso que muitas vezes a gente parte do difícil para o fácil, a gente tem que passar do fácil para o difícil, né? Do fácil que nem sempre é fácil, né? Porque no caso aí é lembrar os conceitos básicos, né? Do comportamento animal, da postura do animal, da forma que ele se recolhe e de com quem ele convive. Então, foi tratado e, como eu disse, ficou... Bem, alguns jabutis, né, e não só jabuti, quelônio de forma geral, incluindo as tartarugas marinhas. Os quelônios, eles, quando ocorre um movimento no ninho, né, o ninho que eu falo o quê? As fêmeas de jabuti, ou de testudinato em geral, seja a tartaruga marinha, seja o bicho que for, elas cavam com os membros posteriores, né, cavam um buraco na terra e depositam os ovos ali, no caso dos jabutis, alguma coisa em torno de 3, 5 a 8 ovos, né? Mais ou menos até uns 8 ovos é comum, e pode ser mais, mas não é normal. E ali ocorre um período de incubação em que a mãe está longe, né?
Então, esses filhotes, quando chega um determinado momento, que para os jabutis é muito variável, né, esse tempo, mas os filhotes costumam nascer no mesmo período, porque os filhotes acabam se comunicando entre si, né, com aqueles ruídos no interior do ninho, e a hora de nascer, e todo mundo... Alguns animais ainda não tiveram essa linha, né, me recordo, essa linha alba, né, essa linha fechada, né, de forma que o saco vitelino ainda não foi de todo absorvido. Me trouxeram, e foram biólogos até, que me trouxeram esses animais para que eu tratasse, filhotes de jabuti, quelonoide carbonário, e eu disse simplesmente que nós não íamos fazer nada. Nós íamos deixar o tempo, e 24 horas depois, esse é um canivete que eu carregava na cintura antigamente, esse jabuti já tinha fechado esse tantão, 48 horas depois, ele já tinha, 72 horas depois, já estava fechado. Então, muitas vezes, a gente tem que esperar a natureza agir antes, se você conhece fisiologicamente o que está se passando. Então, isso é relativamente comum em alguns filhotes, né? E você tem que dar tempo ao tempo para esse material vital, orgânico, que seja absorvido, para que haja, então, um fechamento completo do plastrão. Tá certo? Todo mundo acompanhando? Os abscessos nos quelônios pode ter origens no caso de traumas, mas é importante a ausência de lisozimas que fazem com que esse pus que se forma nos répteis se torne um pus caseoso, né, de difícil retirada, né, que você precisa, de fato, perceber que não adianta você lancetar, por exemplo, um abscesso, imaginando que você vai conseguir retirar aquele pus, que muitas vezes não é a partir dessa hipótese, pelo fato de serem assim rígidos, por assim dizer, densos, né, e necessitando muitas vezes de procedimento cirúrgico, como eu mostrei aqui, né. Hoje tem pinças que... O importante, ao se abrir a cavidade, por questão semiológica, né, de um jabuti, evitar que ele recolha a cabeça como recolheu aqui, né? Por exemplo, se fazer uma introdução de uma sonda esofágica ou gástrica, né? Mas, historicamente, vamos dizer assim, eu não me envergonho disso, eu acho uma alternativa criativa, né? Que por muitos anos eu usei as tampas, e tinha que ser caneta Bic, não adianta ser outra, né? Tinha que ser Bic, que tinha a tampa durinha, que você vai com jeitinho e não fere, né? Porque o metal costuma ferir e consegue abrir a boca dos quelônios, né? Aqui é o bico córneo. E muitas vezes, em se tratando de doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? O fato desses animais, por exemplo, lacrimejarem e terem secreções nasais, deve-se suspeitar bastante de doenças respiratórias. Mas o fato de unicamente o animal ter secreções nasais não é tão determinante, porque anatomicamente existem conexões entre a cavidade oral e nasal nesses animais que podem te confundir. Nesses casos, é muito importante radiografias, principalmente, no mínimo, uma crânio-caudal e uma lateral. Existe um método que não considero absolutamente eficaz, mas preconizado historicamente, de você colocar um cágado, por exemplo, numa água, e por esses animais não expelirem facilmente as secreções pulmonares, né, acabam se acumulando mais no pulmão esquerdo ou direito. Então, um teste, né, para ver essa simetria, se ele tomba para um lado ou para o outro na água, remete-se à possibilidade dele ter um processo
respiratória cometendo no pulmão direito ou esquerdo, né? Isso foi preconizado durante muito tempo e, basicamente, eu acho um bullshit, né? Uma bobagem. Mas, às vezes, vocês podem... Não dá seguridade nenhuma num tipo de teste como esse, mas é visível. O importante é o exame radiográfico, em que uma radiografia aqui com o animal aparentemente normal, mostrando uma área radiolucente, uma boa expansão pulmonar, numa radiografia cânio-caudal, né? Mas, e outras radiografias você já vê áreas radiopacas acometendo a região pulmonar e de forma irregular, que denota depósitos, secreções que remetem a uma enfermidade respiratória. Então, a radiografia ajuda muito nesses casos e é preciso, efetivamente, uma antibiótica terapia, tratamento de suporte, mudança de ambiente, um histórico bem detalhado do animal para se tentar reverter esses quadros, né? Mudando um pouco aqui para alguns problemas reprodutivos, é preciso lembrar que os jabutis, eles têm órgãos copulatórios, e que, no caso, nós temos um jabuti macho que possui um pênis. Só que esse pênis, ele não possui uma uretra peniana, ou seja, se acaso for necessário uma amputação peniana, esse animal consegue sobreviver tendo as limitações só do ponto de vista reprodutivo. E existem muitas etiologias associadas ao prolapso de pênis, porque muitos animais se excitam ao longo do dia e podem expor e recolher esse pênis, e com um piso, por exemplo, com superfícies ásperas, eles podem causar irritação, pode causar dor, pode causar, de forma que ele evite recolher esse pênis, e com isso também processos inflamatórios, né, que muitas vezes se aprofundam, né, se evoluem, e as feridas aumentam, então acaba se tornando, vamos dizer assim, uma porção com áreas de necrose, e que muitas vezes não possibilitam, né, a recuperação desse pênis. Então, é preciso... Existem alguns autores que associam também a um esfíncter que junto a musculatura de forma geral, que pode ter uma predisposição genética. O fato é que mesmo você consiga, com um procedimento muito semelhante ao que acontece, por exemplo, eu fui monitor de clínica de grandes animais, né, quando jovem, não existia animais silvestres, né, e eu tinha, por exemplo, um prolapso numa vaca, né, todo o procedimento é mais ou menos a limpeza, a utilização de tentar resfriar o órgão, né, até o uso de um procedimento com gelo de forma adequada, tentar reduzir, tentar debridar as áreas que já não estão, retirar os tecidos que não estão, que já estão iniciando processos de necrose, por exemplo, né, mas existe um limite para você tentar recuperar o órgão, né? Então, quando a gente pega um desenho aqui, por exemplo, do Fowler, em 1996, a gente consegue perceber um pouco do que seria essa anatomia do pênis do jabuti, né? Aconselho a você estar na página 117, é um desenho bem acadêmico, assim, que permite a gente entender um pouquinho como é que é essa anatomia, né? Então, quando o jabuti ele tem uma lesão que permite que você reduza, você pode fazer uma sutura em bolsa de tabaco, claro, tudo com um procedimento anestésico compatível, né? E tentar reduzir.
O fato é, a experiência clínica mostra que a maioria dos jabutis, por exemplo, a gente recuperando esse órgão, né, e reduzindo ele, a maioria dos jabutis, quando eles têm um prolapso de pênis, ocorre recidiva. É difícil um animal que não ocorra, mas nós, como veterinários, temos que tentar poupar e tentar, de alguma maneira, esse tratamento inicial, mas que muitas vezes o paciente não é o mesmo, né? Ele pode chegar com um órgão tão necrosado que o procedimento precisa ser cirúrgico, né? Repare esse jabuti aqui, o tamanho, olha pela mão do tutor, né? Ao segurar. E esse paciente, a gente operou ele na época, ele estava bem, mas ele morreu por intoxicação, que o tutor usou um desses desinfetantes de residência, por conta própria, claro, né? Utilizou aqui na região cloacal, intoxicou o animal e depois avisou para a gente que tinha perdido, né? Mas é triste isso, né? Então, assim, o procedimento cirúrgico após a anestesia, preferencialmente inalatória, é preciso transfixar pontos, né? E ter muita certeza antes de ir fazer a anestesia bem feita, né? Porque tem 2 ductos que fazem, você fazer a transfixação desses pontos e tentar fazer eles pontos de segurança, porque uma vez ele recolheu vamos falar de forma assim, o fragmento, a base desse hemipênis que vai perdurar, você não consegue acessá-la mais. Então, se esses pontos não forem muito bem procedidos, muito bem administrados, né, e no momento também da incisão, fazer ainda mais um aperto na resistência, nesses pontos, para que evite realmente o sangramento, porque uma vez cortados esses fios cirúrgicos aqui e ele recolhendo, você não consegue mais acessar essa fração do órgão, né? Então, é preciso transfixar, né, duplamente a base desse hemipênis e ter total segurança de que seus pontos foram dados com precisão, porque se houver sangramento, a possibilidade de você perder o paciente é muito grande, né? Então, é um procedimento relativamente frequente nas clínicas, né? Assim como os prolapsos de oviduto, né? Toda vez que tem não adianta você fazer a retirada somente dessa fração, porque você precisa radiografar essa fêmea, né, verificar que geralmente esses prolapsos estão associados à retenção de ovos, e aí sim fazer a retirada de todo o sistema reprodutor dela, né, para que seja um procedimento efetivo. E claro, antes de tudo é preciso radiografar, né? É preciso entender que esses jabutis, e no caso a fêmea que são as jabotas, elas fazem oviposturas, no mínimo anualmente. O que acontece é que muitas vezes esses jabutis são criados em residências e não possuem a possibilidade de achar um local adequado. Não adianta você botar um vasinho e achar que não, já tem uma terrinha. Não, ela é mãe. Ela fala, essa terrinha eu não quero, não estou sentindo segura. Ela tem que ter possibilidades que ela encontre um local e fala assim, cara, aqui eu estou sentindo segurança para fazer ovipostura. Então, ela inicia um processo muito semelhante à tartaruga marinha, ou seja, ela começa a cavar com membros posteriores e faz a ovipostura desses ovos, fecha esse ninho, deixa fechadinho, tapadinho e deixa que esses ovos sejam incubados debaixo da terra, nesse ninho. Quando o jabuti, uma das maiores causas de retenção de ovos é exatamente a fêmea, ela tem um estímulo através da ocitocina, tem um estímulo para fazer a ovipostura,
No entanto, ela não consegue encontrar um local ao qual ela possa fazer ovipostura, ela retém aqueles ovos, retém. Muitas vezes ela não consegue reter, você pode encontrar um ovo pelo tapete da casa, ou na varanda, ou em algum lugar, mas se ela consegue reter e esse estímulo hormonal passa, o ovo permanece. Muitas vezes tem outro estímulo, ela consegue reter porque não acha um local legal para fazer o ninho, e aí esses ovos começam a aderir, ou seja, se a gente observar o sistema reprodutor do jabuti, se assemelha um pouco a das aves. Ou seja, existem 2 tubos, assim, não se forma uma câmera propriamente dita como no útero do mamífero, né? São 2 tubos que, dependendo do autor, pode ser chamado porção anterior, posterior, distal, proximal, e ali na porção final desse oviduto, né, existe a impregnação dos ovos pelo cálcio, né, para a formação da casca. E o ovo permanecendo ali, ele começa a ser impregnado de cálcio, inclusive formar várias camadas. A gente já fez um estudo que conseguiu, isso é inédito, conseguiu 8 camadas de casca num ovo retido, que a gente tem esses ovos até hoje, né? Mas aí o que acontece? Acontece a aderência. Aí não adianta, mesmo que tenha compatibilidade do ponto de vista da abertura, que esse animal possua para você usar o ocitóxico, o ocitóxico ele não vai agir, porque ele aderiu à parede do oviduto. Então, são muitas possibilidades que ocorrem nesse sentido, mas se o animal tem um ambiente adequado para fazer a postura, os ovos deles regulares são ovos ovais. Ovo oval parece brincadeira, não, porque tem ovo que não é oval, né? Tem ovos disformes que seriam uma das causas da retenção de ovos, né? Então, eu fiz essa filmagem aqui, trouxe para vocês verem. Eu queria que passasse. Bem, se não quer passar por bem, vai passar por mal, porque vocês estão vendo a minha tela. E eu vou mostrar esse jabuti botando ovo, porque não é todo dia que vocês veem. Reparem ela fazendo a ovipostura, ó. Aqui ela fez a postura de 6 ovos, né? E, enfim. E aí tem os procedimentos. Oi, pois não. Eu posso só comentar, só para lembrar, nesse caso aí, só uma observação, né? Pois Esse não. caso aí, essa fêmea, ela tava tendo retenção de ovos, porque a casa onde eles moram é cimentada. Então, eles traziam ali para a faculdade, e essa postura foi feita ali no jardinzinho, né, ao lado do consultório, né? Então, ela veio para a faculdade, porque ali ela encontrava a terra, ela andava durante, assim, cerca de 1 hora, 2 horas, e, de repente, ela encontrava o local para começar a cavar e botar os ovos. Era muito legal de ver, então, foi só para complementar esse caso aí, em particular. Muito bom, André, foi exatamente isso. Eu estou vendo a hora aqui, a gente está no slide 94, essa sequência aí, só 247 slides, né? Mas eu acho que eu prefiro dar uma matéria bem dada, com calma, e ter a serenidade da gente tratar os assuntos na medida do seu tempo. Então, nesse caso, como a Andrea falou, né, quando a gente aplica o ocitostor, é preciso, antes disso, né, primeiro, assim, a gente pensar quais são as causas da retenção de ovos de forma geral, né? Então, a causa da retenção de ovos não é somente o ambiente incorreto, como eu citei. Eu citei aqui o caso da fêmea criada num apartamento, numa casa, num concreto, em que ela não encontra um local que lhe agrade para fazer a ovipostura, e expliquei isso. Mas existem outras causas. Por exemplo, a própria sequela de osteoporose nutricional, que faz com que ocorra um achatamento
da carapaça e plastrão, né, como eu mostrei, e com isso uma certa dificuldade de, vamos dizer assim, da execução, né, do bom funcionamento dos órgãos internos, pode ser uma causa, né? Um estupro de uma fêmea por um macho, que pode romper um ovo no interior que pode causar, é relatado como uma causa, né? Um tumor dentro da cavidade celomática que mecanicamente ocupe um espaço que possa obstruir a saída dos ovos, pode ser uma causa. Os transportes mal adequados, né? Poderia citar aí também, com certas predisposições genéticas, a presença de ovos muito alongados, ou ovos de tamanho ou formas desproporcionais, disformes, que não permitam que ela faça ovipostura, também pode ser uma causa. Então, na verdade, nós temos inúmeras causas. Então, antes de aplicarmos na musculatura desse animal um ocitóxico sintético, e que geralmente a gente faz isso junto com uma glicose, né, um gluconato de cálcio, principalmente, melhor dizendo, a gente avalia radiograficamente, avalia o caso clínico, porque você pode causar um transtorno maior nesse animal ao você propiciar as contrações uterinas a partir da aplicação do ocitócito, num ovo que não sai, não pode sair. Uma outra razão, quer ver, é a distância entre a extremidade da carapaça aqui nessa última placa vertebral e as últimas placas do plastrão, em que se forma um estreitamento, uma certa deficiência daquele animal que o ovo não consegue passar ali, porque o plastrão está muito perto da carapaça. Também é causa. Então, existem muitas causas, a gente tem trabalho publicado sobre isso, eu já orientei mestrado em que pude partilhar todo o conhecimento clínico que a gente tem da fisiopatologia da reprodução de jabutis, de forma que é um estudo fascinante, é um estudo que quando a gente consegue salvar um paciente desse, a gente tem uma alegria enorme, um senso de missão cumprida muito grande. Mas eu vou aproveitar esses minutos finais e vou parar por aqui e vou agradecer a vocês, né? E vou deixar aqui o slide final, né? Para que a gente não deixe de cumprir o nosso cronograma, que tentar se disciplinar com o tempo. Então, agradeço vocês e me coloco à disposição aí para a gente conversar um pouquinho até o final do nosso encontro, tá? Obrigado aí vocês e vamos ouvir um pouco todos. Muito obrigada pela palestra, foi incrível. É um assunto bem extenso, né? Mas a palestra foi bem completa. Obrigada. Não teve nenhuma pergunta aqui no chat, mas tiveram muitos comentários sobre os maus tratos que você relatou no começo. Inclusive, eu estava pensando aqui, eu tenho uma dúvida. No caso do médico veterinário, como ele pode... Desculpa, falhou. Você ia cortar. Eu acho tão bacana quando vocês dão um retorno para a gente, né? Porque a gente se esforça para dar o melhor e tem um carinho enorme por vocês não imaginam. E aí, acho que imagina, assim. E aí esse retorno é bacana, sabe? Porque eu queria fazer melhor, às vezes não dá tempo, a gente sai de uma palestra, entra numa aula e outra, às vezes o dia se torna curto, mas é sempre bom ter esse retorno. Eu agradeço vocês. Mas, Ana, você ia falando e eu não consegui ouvir, você pode repetir? Eu ia perguntar, no caso do médico veterinário, como ele deve atuar quando ele vê esses casos de maus tratos?
Não é certo denunciar? Olha, sinceramente, nós temos uma resolução de abril de 2006, uma normativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que diz que nós devemos atender esses animais e dar exatamente o protocolo que nós devemos seguir, né? Particularmente eu, Sávio, acho que não tem nenhuma lei que nos obrigue a fazer essa denúncia. Então, eu acho que nós, veterinários, devemos nos concentrar a conscientizar, a sensibilizar o tutor. Muitas vezes esse maus trato vem por desconhecimento mesmo. Às vezes as pessoas são pessoas do bem, mas o jabuti é tido como um bicho independente que está lá no jardim e que não exige, e que às vezes não exige às vezes a atenção de um cão, e muitas vezes as pessoas se acostumam dele se virar ali, e isso não é certo, não é real, mas culturalmente os jabutis, eles sobrevivem a gerações. Então, muitas vezes, embora haja maus tratos, né, nem sempre aquela pessoa tem um coração ruim. Quando tem um coração ruim, a gente percebe, né? Às vezes ela foi negligente. Então, é muito mais interessante que você alerte aquela pessoa, que você mostre o quanto de crueldade está associada na negligência dela, né? E do que você criar uma possibilidade de uma denúncia que pode causar ainda mais sofrimento. Então, um caso é um caso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e você tem que ter sensibilidade para lidar com cada um deles. É o que eu penso. Obrigada, professor. Tiveram muitos elogios aqui no chat, não sei se o senhor viu. Eu vou abrir aqui rapidinho. Peraí. Que bom, Camila. Obrigado, Cristina, Brenda. Adorei. Obrigado, Rosane, Matheus, Felipe, Sandra, Carolina, Karina. Obrigado mesmo. Vitória, Giovana. Obrigado. Pessoal, então eu estou à disposição, nós seguimos juntos, nosso grupo está um grupo maravilhoso, nós vamos partilhando conhecimento com vocês, nós temos hoje a professora Kátia, que veio enriquecer demais a nossa disciplina, o nosso setor, vamos trabalhando juntos, né, e vamos seguindo em frente, fazendo o nosso grupo cada vez mais forte. Por favor, aqueles que ainda não fizeram a avaliação do grupo, solicito gentilmente que façam, porque isso é importante para a gente fazer o relatório e apresentar na semana de extensão, viu? Eu passo a palavra à Hanna, deixando um desejo aí, votos de uma boa noite para vocês. Até lá. Uma vez pela palestra, Sávio, e pela presença de todos aqui. Não esqueçam de assinar a lista de presença também, é muito importante. Obrigada.